Pessoal, boa noite a todos que estão aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Como foi já amplamente divulgado aqui no centro, nós vamos dar início hoje ao nosso estudo referente ao passe. Abordamos, nas semanas anteriores, que esse estudo aqui era voltado para todas as pessoas que quisessem, pelo menos, conhecer um pouquinho mais a respeito do passe, do uso das energias, da energia do corpo humano, da energia espiritual, no intuito de auxílio ao semelhante. Então, nós voltamos esse curso àqueles que querem simplesmente saber, que têm curiosidade acerca desse tema, àquelas pessoas que já são passistas aqui no centro e querem reciclar conhecimentos, mesmo porque dentro dessa área ainda existe muita coisa para a gente saber e conhecer, e também a todos aqueles indivíduos que desejam ser passistas, aqueles que já frequentam o nosso centro, que já fazem parte dos grupos de estudo. Com o curso de passe, essas pessoas serão habilitadas a fornecerem de maneira segura, de maneira tranquila e amorosa as suas energias, combinadas com as energias dos benfeitores espirituais, as pessoas que aqui, porventura, apareçam. Antes da gente iniciar, é sempre bom realizarmos aquele momento de prece. Então eu convido a todos vocês a fecharem os olhos, a relaxarem o corpo aí na cadeira, a esquecer aquilo que foi visto, que foi vivenciado durante o dia de hoje, para que foquemos o pensamento no agora, no instante que estamos vivendo aqui, juntos, como uma imensa família, portadores dos mesmos objetivos, das mesmas ânsias nobres em crescer, em evoluir. Rogamos a proteção do mais alto, que os nossos espíritos amigos possam nos abençoar com as suas energias, com os seus pensamentos, com as suas intuições, a fim de que saiamos daqui não somente com o conhecimento, que obviamente nos liberta, mas também e principalmente com o coração renovado, porque é justamente o coração renovado que orienta o uso da inteligência para o bem. Que Deus, Pai amoroso de todos nós, nos abençoe e ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Antes de iniciarmos, um recadinho, a respeito da evangelização infantil do centro e da mocidade espírita. Nós temos aqui na segunda-feira, às 8 horas da noite, no salão de cima, em 2 salas, uma delas voltada à evangelização infantil, para crianças de 4 a 11 anos. E temos outra sala também, a chamada mocidade espírita, de 12 até os 18 anos. Eu convido a todos, aqueles que têm os filhos, que têm os netos, que têm os sobrinhos, que estejam nesses 2 grupos, nessas 2 faixas de idade, a comparecerem aqui ao centro, a deixar as nossas crianças, os nossos jovens aqui, a fim de que desde o comecinho, eles possam ser formados no pensamento e na conduta espírita. Fica aí o convite, aberto a todos, toda segunda-feira, 8 horas da noite, aqui nos salões de cima. Ok? Pessoal, talvez uma das coisas mais conhecidas no movimento espírita seja a questão do passe. Quando o indivíduo vem na casa espírita, talvez ele não tenha tanto conhecimento acerca da doutrina, mas ele sabe que ali ele vai assistir alguma coisa, vai ouvir algumas palavras instrutivas, consoladoras e depois vai tomar um passe. O que é o passe? Como que a doutrina espírita encara esse processo de transfusão de energias? É isso que a gente pretende falar para vocês. Vai falar tudo hoje, Daniel? Claro que não. O assunto é amplo. Antigamente a gente fazia esse mini seminário num sábado à tarde.
ou num domingo à tarde, fizemos isso muitas vezes, durava 4 horas e meia, 5 horas, né? Cansava. Chegava 3 horas e meia, 4 horas, eu mal estava tendo voz. Decidimos, então, fazer esse estudo de maneira fracionada, né? Em 3, 4 e, se der, até mesmo 5 reuniões, toda sexta-feira, das 8 até as 9 horas. Isso eu acho bom, porque nós vamos dar o conhecimento de maneira fragmentada, não vamos dá-lo de maneira integral, facilita a assimilação, não cansa tanto, e isso daí facilita inclusive a nossa formação. Ok? Hoje a intenção nossa é falar acerca de um histórico do passe. Porque muitos, quando falam em passe, logo lembram da doutrina espírita e acham que foi Allan Kardec quem inventou a questão do passe. Ledo engano. O passe é uma coisa muito antiga. E não é só na doutrina espírita que a oferta da bioenergia acontece. Mas em outros movimentos religiosos, em outras filosofias, e nas civilizações, desde aquelas mais antigas até a civilização atual, a gente observa que sempre houve esse movimento de oferta de energias de alguém que pode doar para alguém que necessita receber. Ah, então é uma energia que se transmite à pessoa? É, uma energia. Uai, mas se você for ver lá nas obras básicas, se você for ver lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, na Revista Espírita, Kardec não fala em energia, Kardec fala em fluido. É verdade, gente. Kardec fala em fluido. Ih, deu tilt aqui no negocinho aqui. É importante, a gente passa aqui. Passa para mim, Hilton. Aqui, ó. Aí, ó. Fluido? É, fluido. Mas o que o fluido tem a ver com a energia? Tem tudo a ver no contexto de Kardec. Hoje, quando a gente fala em fluido, nós conceituamos o fluido como sendo um corpo que contém, obviamente, moléculas, estruturas, que são de fácil escoamento e cujo volume toma a forma do seu recipiente. Nossa, como assim? É simples. Se a gente for ver, por exemplo, aqui essa garrafinha d'água aqui, essa garrafinha verde que tem água dentro, qual é a forma do volume de água que está ali dentro? É a forma daquela garrafinha. Se eu olhar aqui para aquele copo, ali existe água. Qual a forma daquele corpo líquido que está ali? É a forma do copo. E isso acontece porque a água, assim como o ar, tem as suas moléculas não muito bem coesas. O ar, os gases, menos ainda. Então é muito fácil, através da compressão, esses fluidos tomarem a forma do local onde eles estão. O ar presente aqui no nosso centro, nessa sala, tem qual forma? Tem a forma da nossa sala. Ele se expande e não tem os limites para isso, enquanto que num líquido essa expansão existe, porém é limitada. Tanto que ali eu coloquei que os fluidos se dividem em fluidos líquidos e fluidos gasosos, sendo que os líquidos são praticamente incompressíveis, ocupam volumes definidos conforme aquilo que a gente viu aqui, enquanto que os gasosos eles podem ser comprimidos e eles se expandem até ocupar toda a área do recipiente. Um exemplo, a atmosfera, que toma conta aqui de todo este recinto e do planeta Terra como um todo. Na época de Kardec, existia esse tipo de conhecimento. Porém, Kardec também, mediante o conhecimento científico do século XIX, colocava como fluidos a eletricidade, ou o próprio magnetismo. Achava-se que essas manifestações, esses fenômenos, eram fluidos. Não existia, ou estava ainda muito no início, a ideia de energia, que foi progressivamente ganhando corpo e espaço no entendimento científico do século XIX e do século XX como um todo. Hoje não se fala mais em fluido elétrico, como Kardec falava, em fluido magnético, como está presente nas obras do codificador.
fala-se em energia elétrica, fala-se em eletromagnetismo, fala-se em campos de influência. Kardec estava errado então? Não, ele não estava errado. Ele simplesmente estava adotando o conhecimento científico daquela época. Hoje, se o codificador estivesse codificando a doutrina espírita agora, no século XXI, consequentemente, a terminologia seria outra. Mas o conhecimento, basicamente, era o mesmo. Pode passar. Como eu disse, a história dos fluidos é muito antiga. A história da utilização da energia perde-se da noite dos tempos. Isso a gente vê desde a época das civilizações antigas, que não existem mais, cujos registros são fragmentários. Registros esses que a própria história oficial não reconhece muito ou considera como lendários, mas certas tradições religiosas e certas instruções provenientes da espiritualidade maior nos passa como sendo verídicas a existência de grandes continentes que já não existem mais, que se perderam aí pela noite dos tempos. E aqui nós temos o exemplo da Atlântida, grande continente que era presente na parte que hoje nós sabemos ser o Atlântico Norte, e a Lemúria, ou terra de Mu, grande continente onde hoje se encontra o Oceano Índico e que a Austrália e a Nova Zelândia são remanescentes. Então, nessas duas civilizações, especialmente na Atlântida, era muito forte o conhecimento das coisas do mundo espiritual. As questões mediúnicas, as questões de comunicação com o plano espiritual, a utilização de energias dos fluidos era amplamente praticada e divulgada pelos atlantes. Aliás, dizem os entendidos que foi justamente a corrupção desse conhecimento que fez com que o grande continente atlântico, há cerca de 10 ou 12 mil anos atrás, submergisse nas águas do Oceano Atlântico. E os poucos remanescentes, que foram avisados por via mediúnica de que um negócio ia acontecer, um grande cataclismo que afundou um continente inteiro da noite para o dia, esses puderam fugir e puderam espalhar aquele conhecimento em diversas partes do mundo, como por exemplo, na Índia. Aí a gente vê na Índia conceitos como prana e akasha. Ali a gente vê conceitos que remetem àquilo que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, que nada mais é do que uma matéria formadora, plasmadora do universo. Nossa, os hindus já sabiam disso? Sim, herança do conhecimento atlântico. Eles sabiam da existência de algo, de uma energia que formava o universo como um todo. Hoje, a física moderna nos fala que tudo que existe no universo é formado por algo que as mais modernas teorias chamam de cordas. Já ouviram falar da chamada teoria das cordas? Tudo que existe no universo seria formado das estruturas infinitesimais que, vibrando, daria origem a tudo o que existe. É a mesma ideia, é o mesmo conceito que os hindus tinham há milhares de anos atrás, só que com nomes diferentes. Eles também sabiam da existência de um fluido vital, de uma energia que mantém e sustenta a vida dos seres vivos. Isso daí não foi privilégio da Índia, não, pessoal. Em diversas outras culturas, a ideia de uma energia que sustenta a vida dos seres vivos era muito comum. Na Austrália, por exemplo, essa energia chamava-se orenda, entre os aborígenes australianos. Nos polinésios, chamava-se mana. Entre os índios da América do Norte, wakan. E no Egito, está errado ali, não é as não, é sa, a energia vital, que vivifica a todos os seres. E falando no Egito, aí nós temos que lá, os sacerdotes também tinham um conhecimento profundo acerca das energias, acerca dos fluidos, acerca da vida, acerca do processo de curar.
Dá uma olhada só nessa estátua. Estão vendo? Qual que é a posição dela? A posição do passe. Nossa, eles sabiam disso? Sabiam? Nos templos dedicados ao conhecimento interior, porque assim, as religiões antigas, elas tinham os seus postulados divididos em duas partes. Uma era o conhecimento exotérico, exo com X, que era o conhecimento dado para o povão. Aquele conhecimento cheio de simbolismos, cheio de misticismo. E existia aquele conhecimento que era privativo dos iniciados, o conhecimento esotérico, com S. Então, nos grandes templos, os sacerdotes estudavam isso daí. Sabiam da arte de manipular as energias, de transmiti-las. Sabiam da arte de provocar o sonambulismo. Enfim, de muita coisa que nós ainda hoje, no século XXI, desconhecemos, a civilização egípcia já sabia. Por exemplo, lá eles falavam do Sa, ali está certo. Os egípcios falavam que o Sa era uma essência proveniente do próprio Ra, que era o Deus Sol. E que essa energia vivificava os chamados glóbulos da atmosfera, que eram absorvidos pela pessoa e que gerava vida, a saúde. E a doença seria um bloqueio, uma limitação desse Sa. Os egípcios também conheciam aquilo que Kardec denomina de perispírito ou corpo espiritual, que eles denominavam de Ka. Como também conheciam o espírito, a centelha divina, que eles chamavam de Ba. Aí a gente vê que naqueles tempos ali eram verdadeiras escolas iniciáticas. Os indivíduos que chegavam a um nível grande de conhecimento, eles tinham que passar por diversas etapas sob o risco da própria vida. Alguns processos e métodos iniciáticos, se o indivíduo descuidasse, podia perder a própria vida. E ele, quando chegava no topo, no auge, se comprometia a não revelar isso para o vulgo, para a população, sob pena de morrer também. Tamanha a importância que eles davam ao conhecimento antigo, o conhecimento iniciático. Assim como o Egito pegou alguma coisa da Índia, nós podemos dizer que o Egito também influenciou uma outra grande civilização, que é a Grécia. Na Grécia nós temos os oráculos, as sibilas, nós temos as pessoas portadoras de práticas mediúnicas. Naquela época, obviamente, não existia a palavra mediunidade, que foi cunhada por Allan Kardec no século XIX. Mas ali entrava-se em transe. No famoso oráculo de Delfos, as pitonisas sentavam nas chamadas trípodes, que eram cadeiras com 3 pernas, e através de uma fenda no chão, vapores saíam. Elas entravam em estado alterado de conhecimento, entravam em estado alterado de consciência, e assim profetizavam. Assim, falavam coisas dos deuses que nada mais eram do que os espíritos desencarnados que vinham dar a orientação. Também diagnosticava-se doenças e preconizava-se a cura. Ali, na Grécia, nós vimos também a prática da fluidoterapia amplamente divulgada. Na Grécia, passamos a próxima herdeira, Roma antiga, um pouco menos que os gregos, mas ali também a cura através das operações magnéticas era amplamente divulgada. Por 2 motivos. O primeiro, que os etruscos, povos originais ali da Península Itálica, amplamente empregavam a prática da cura através das mãos. E outra, quando Roma dominou a Grécia, muitos sábios gregos passaram a ser instrutores das crianças e dos adolescentes romanos. E ali eles passaram muito conhecimento iniciático. Claro que à medida que de uma civilização vai passando conhecimento para outra, alguma coisa vai se perdendo. Mas em Roma perpetuou-se esse tipo de coisa. Como não falar da China, né? Na China, um conhecimento ali antiquíssimo também,
bem antes até, eu devia ter posto esse slide lá para trás, bem antes da Grécia, bem antes de Roma, talvez passo a passo ali com a Índia, o conhecimento chinês é muito forte no que diz respeito às energias vitais. A filosofia chinesa fala a respeito do Qi. Está vendo aquilo ali, ó? Qi. Chama-se Qi. A energia vital, a energia da vida. Segundo os chineses, esse Qi era originário de 3 fontes. Do ar, que o indivíduo pegava através da respiração, dos alimentos, essências concentradas de energia, e dos pais. A fusão dessas 3 energias gerava o fluido vital, ou Qi, que circulava, pode passar, através dos chamados meridianos, do qual 12 são os principais. E nesses meridianos existem pontos específicos que podem ser acessados, e através desse acesso provoca-se o processo de cura. Porque a medicina chinesa fala que a doença nada mais é do que uma resultante do bloqueio da circulação da energia vital, do Qi. E que, por exemplo, a prática da acupuntura, em pontos específicos, faz com que haja um desbloqueio dessa energia vital, com consequente restauração da saúde. Ali a gente vê muito esse tipo de conceito. Tomar uma aguinha aqui. Até agora, alguma pergunta? Algum comentário? Antigamente, nessas épocas, era tudo vedado ao conhecimento Sim. Ao conhecimento do povo, de não ter condições de assimilar essas questões. Exatamente, é o que se fazia. Dava-se um conhecimento simbólico, né? Um conhecimento assim através dos mitos, através da mitologia, aliás, mitologia essa que os gregos foram mestres, né? Em que, através das historinhas, se passava um conhecimento profundo. Havia necessidade do indivíduo ter a chave correta para interpretar aquele tipo de conhecimento. Nós temos hoje um sinônimo da palavra aí, dessas épocas, que a gente diz, a questão, aquilo ali é hermeticamente fechado. Exato. Isso vem de Hermes Trismegisto. Exato, veio lá do Egito. Na antiga Grécia, ele tinha os conhecimentos, mas não podiam passar para ninguém. Exato. Então era Hermeticamente fechado. Somente aqueles que tinham a devida condição e que passavam por várias fases de iniciação podiam alcançar aquele tipo de conhecimento. Jesus, né? Opa, volta lá, faz favor. Amplamente se utilizou dos passes, das energias. O que eram as curas de Jesus, senão uma transfusão de uma energia elevadíssima, de uma energia elevada a um grau máximo de pureza, através do seu pensamento, da sua vontade e através do nível espiritual imenso do qual o mestre de Nazaré era portador. Quando a gente vê fenômenos que são hoje classificados como sendo milagrosos, como a conversão da água em vinho, como a cura dos leprosos, como a restauração da visão daqueles que eram cegos, nós aqui na doutrina espírita enxergamos isso como sendo fenômenos fantásticos, extraordinários, porém não milagrosos. Porque existe ali uma movimentação de energias do mais amplo grau e nível. Jesus, quando falava assim, quero, seja curado, ele estava utilizando a sua força de vontade poderosíssima, enviando uma corrente fluídica de altíssimo grau de pureza e restabelecendo a saúde, tanto no corpo espiritual quanto no corpo físico daqueles que ele curava. Nós ainda vamos, com um pouco mais de detalhes, falar a respeito dessa atividade curativa de Jesus na próxima sexta ou na seguinte, quando abordarmos a questão do fluido cósmico, dos chakras. Ok? Vamos lá. O tempo foi passando, os séculos foram se escoando e, obviamente, nós vemos ali a chegada de um período difícil em termos de liberdades, um período difícil no que diz respeito à questão do misticismo, que foi a Idade Média.
Qualquer pessoa que se apresentava com uma capacidade de cura, seja fazendo poções, elixires ou simplesmente estendendo a mão, obviamente era visto com olhos um pouco desconfiados, e não poucos eram taxados como sendo adoradores do demônio. Muitos eram torturados, relegados às fogueiras inquisitoriais. Mas, mesmo na Idade Média, havia a faculdade de curar que não era perseguida. A faculdade de curar que não era perseguida provinha de duas fontes: da igreja e dos reis. Então nós vemos, por exemplo, que muitos santos católicos tinham a faculdade da cura. Peguei como exemplo ali São Martinho. Segundo reza a tradição, o indivíduo estava com uma hemorragia. Só de tocar nas vestes de São Martinho, a hemorragia cessou. Algo parecido com o que houve com Jesus. Nós temos ali São Bernardo de Clairvaux, que ele se utilizava de água, que ele mesmo benzia no intuito de curar possessos, que hoje nós sabemos ser indivíduos portadores ou de epilepsia ou de processos obsessivos. Temos também ali São Agostinho, que admitia que uma pessoa podia curar a outra através do contato físico ou através do sopro. Então, dentro da Igreja Católica, admitia-se a questão da cura só para os santos. Como também havia a teoria do direito divino dos reis. Os reis eram considerados como indivíduos, deuses, ou como indivíduos provenientes dos próprios céus, em que Deus delegava ali poderes especiais para dirigir as nações e curar as pessoas. Então não era muito raro na Idade Média formarem-se filas de indivíduos doentes que passavam por de frente do trono real, e o rei estendia as mãos e os abençoava. E quando o rei era portador da mediunidade de cura, ele curava. Então nós temos como exemplo ali que eu coloquei Eduardo, o rei confessor, médium de cura. Nós temos ali Olavo, o santo rei da Noruega, portador da mediunidade de cura também. Esse tipo de coisa era muito comum na Inglaterra, na França e na Alemanha. Esse tipo de ritual de cura proveniente dos próprios reis. O tempo foi passando, as pessoas foram evoluindo, no que diz respeito tanto ao aspecto moral quanto ao aspecto intelectual, e aí nós chegamos à figura luminosa de um austríaco chamado Franz Anton Mesmer, que veio a esse mundo no ano de 1734 e veio a desencarnar em 1815. Ele é considerado o pai do chamado magnetismo animal. E vamos falar um pouquinho sobre ele, porque Mesmer realmente merece. Mesmer formou-se em teologia, em filosofia, em direito, em medicina e em astrologia. Ou seja, era um indivíduo portador de uma ampla gama de conhecimentos. E no ano de 1766, a sua tese de doutorado foi através da influência dos planetas na saúde das pessoas. Nessa época era comum, se estudava isso nos bancos escolares. Os médicos saíam com esse tipo de conhecimento e pensamento. A tese de doutorado dele se chamou de Planetorum in Fluxo. Segundo Mesmer, o universo inteiro era preenchido por um fluido. Na época não existia a questão de energia. E os planetas, os sóis, eles estavam mergulhados nesse fluido. Através da movimentação dos planetas no céu, esse fluido formaria ondas que chegariam até as pessoas. E essas ondas tinham uma influência benéfica ou maléfica. Então essa foi a tese de doutorado dele. Ele sabia que existia algo que preenchia o espaço. Ora, gente, a moderna física hoje nos fala isso, a respeito dos quarks, a respeito da chamada teoria das cordas, que é uma matéria primitiva,
que preenche todo o espaço universal e que gera tudo o que existe. Ele elaborou essa teoria dele através do conhecimento que ele tinha fresquinho da teoria da gravitação universal, recém-descoberta por Isaac Newton, e também da eletricidade, cuja essência foi recém-descoberta ali por Benjamin Franklin. Lembra da experiência dele famosa, que ele empinou uma pipa e colocou no fio da pipa um fio elétrico? Porque ele tinha o conhecimento ali, ou pelo menos a intuição, de que os raios eram um tipo de eletricidade. E ele amarrou aquilo ali numa garrafinha chamada garrafa de Leyden, que era um condensador de energia elétrica. Veio o raio, obviamente, e a energia elétrica ficou condensada naquela garrafinha. Então, Mesmer, como indivíduo culto, estabeleceu a sua hipótese desse fluido que a tudo penetra, utilizando-se de teorias científicas, eletricidade, gravitação. Mas foi um pouquinho tempo depois, lá pela década de 70, que ele ficou conhecendo um indivíduo, um frade, chamado Maximilian Hell. O que esse frade fazia? Lá na Áustria, curava as pessoas usando ímã. Então ele pegava ímãs, colocava nas partes do corpo do indivíduo onde estava algum tipo de doença e ele conseguia curar muitos. Mesmer ficou fascinado com aquilo, obteve alguns ímãs e começou a curar as pessoas. Começou a utilizar aquilo ali nos processos de cura. E nesses processos de cura, ele começou a perceber que algumas pessoas entravam num estado alterado de consciência. Algumas pessoas ficavam realmente tocadas por aquele fluido, por aquela energia misteriosa que emanava daquele ímã. E ele começou a criar equipamentos, isso, tanto na Áustria quanto também na França, que pudessem acumular aquela energia magnética. Uma delas era o chamado baquet, que era aquilo ali. Era um instrumento de madeira, contendo 2 fileiras de garrafa magnetizada lá dentro. E se vocês estão notando, existiam barras de ferro que saíam dali. Estão vendo aquilo ali? Estão vendo que ali embaixo estão saindo também correntes? O que acontecia? As pessoas portadoras da doença chegavam até esse baquet, pegavam aquelas correntes e colocavam na parte do corpo que estava doendo. E algumas delas experimentavam cura. Outras convulsionavam. Algumas começavam a rir. Outras choravam. Muitas dormiam. E com outras não acontecia rigorosamente nada. Ali, ó, nós temos a figura de Mesmer, com o pessoal da época. Tá vendo aquela moça ali, ó, pegando ali uma corrente e colocando ali na perna, de certo estava com algum problema naquela área, naquela região. E aquele em pé, ali, entre as duas moças, é Mesmer. A gente observa ali uma outra gravura da época em que Mesmer cura ou dá energia para uma senhora. Sabe como que isso aconteceu? Mesmer estava usando muitos ímãs. Um belo dia, ele estava fazendo uma sangria, que era uma prática muito comum na época. E ele percebeu a seguinte coisa: quando ele chegava perto do sangue que estava transbordando do corpo da pessoa, o fluxo sanguíneo diminuía. Quando ele se afastava da pessoa, o fluxo sanguíneo aumentava. Ele falou assim: puxa vida, tem alguma coisa em mim que está provocando isso. Então ele abandonou, a partir dessa época, definitivamente, a questão dos ímãs. Porque estabeleceu-se a seguinte hipótese: eu tenho uma energia dentro de mim que pode curar as pessoas. E ele chamou essa energia de magnetismo animal. E ele dava cursos e formava discípulos na arte de curar as pessoas. E Mesmer, ele gostava, de se mostrar e de provocar um amplo abalo nas pessoas. Colocava-se, por exemplo, os indivíduos que queriam ser curados num salão imenso. Fechavam-se as cortinas, borrifava-se soluções de óxido de ferro no ar atmosférico. E de repente surgia Mesmer, com aquela túnica púrpura, em tom professoral, acompanhado por um cortejo de seguidores. E ele chegava
na frente das pessoas, olhava fixamente elas, estendia as mãos, tocava partes do corpo dela, com a mão ou com um bastão. Algumas pessoas, como eu disse para vocês, convulsionavam. Outras caíam em sono profundo. Muitas começavam a rir, outras choravam descontroladamente. E com outras não acontecia nada. Mas muitas curas aconteciam. A gente vê na época uma outra gravura, Mesmer e os seguidores curando as pessoas no salão. Como a gente vê também, gravura da época, as pessoas sentadas, ali me parece um jardim, e ali existe um magnetizador. Estão notando o que está saindo das mãos do magnetizador? Raios, né? Era o chamado magnetismo animal, que na ideia de Mesmer, esse magnetismo animal, em conjunto com aquele magnetismo que preenchia todo o universo, podia curar as pessoas. Claro, o que os médicos da época pensavam? Uma doideira, uma loucura. Alguns poucos foram favoráveis a Mesmer, já outros o consideravam um charlatão. E começaram a perseguir tanto ele quanto os seus seguidores. A Academia de Medicina de Paris, num primeiro momento, até aceitou as curas, e num outro momento refugou, considerando-as perfeitamente como fruto de uma imaginação. Muitas sociedades magnéticas, que eram grupos formados pelos seguidores de Mesmer, no intuito de difundirem o conhecimento e ajudar as pessoas, foram formadas. Mas comissões de sábios, também, por outro lado, foram formadas. E através de muita análise, concluíram que aquilo que Mesmer fazia era uma bobagem. Fruto simplesmente da imaginação das pessoas superexcitadas. Mesmer teve que sair da França naquela época, pregou em alguns outros lugares o seu conhecimento e acabou desencarnando em 1815. Considerado como um charlatão por muitos e como um verdadeiro revolucionário por outros. O interessante de Mesmer é que ele formou inúmeras pessoas. Olha onde que o negócio vai dar. Acompanhe aqui o raciocínio. Uma delas foi aquele marquês ali, de Puységur. Esse marquês, um belo dia, ele estava tentando curar um pastor de ovelhas. Esse pastor de ovelhas estava com um problema pulmonar. O marquês estendeu ali as suas mãos, no chamado mesmerismo, para curar esse indivíduo. E qual não foi a surpresa dele? Que esse indivíduo tranquilamente adormeceu e começou a falar dormindo. Começou a falar a respeito dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias. E o marquês foi orientando aquele indivíduo, dormindo. Quando o pastor de ovelhas acordou, ele não se lembrava de mais nada. Porém, começou a fazer tudo que lhe havia sido sugerido. Começou ali, naquele exato momento, aquilo que hoje nós conhecemos como sendo a psicoterapia, através do marquês de Puységur. Obviamente, essa ideia cresceu. Um outro padre, o chamado Abade Faria, fez a mesma coisa, porém, fixando a atenção do indivíduo em algum ponto, em alguma estrutura, fazendo com que, através dessa fixação, o estado chamado de sonambulismo fosse efetuado. Ali a gente vê uma estátua do Abade Faria, tá vendo? Ele com as mãos assim, e uma mulher ali levantando, numa ampla referência ao processo curativo que ele estava desempenhando. Outros vários seguidores de Mesmer surgiram, como o Barão de Poté. O Barão de Poté fundou um grupo de magnetizador em Paris. E qual é aqui a grande ideia que surgiu ali, nesse grupo de magnetizadores? Espalhar o conhecimento, curar as pessoas. E quem fazia parte desse grupo de magnetizadores? Quem, com 17 para 20 anos, começou a frequentar esse grupo? Um tal Hippolyte Léon Denisard Rivail, futuramente conhecido como Allan Kardec.
Quando Kardec fala lá no livro Obras Póstumas que ele havia sido magnetizador há 35 anos, que ele já era magnetizador, é que ele formou-se magnetizador e seguia como magnetizador no grupo formado pelo Barão de Hipoteca, aquele sujeito que está ali, a figura dele. Então aí está a ligação entre Mesmer e a doutrina espírita. Na Inglaterra, vários discípulos de Mesmer também foram lá fazer demonstrações. Através dessas demonstrações foi fácil na Inglaterra, por exemplo, futuramente, aceitar o transe mediúnico. Foi justamente através das ações de um magnetizador chamado Charles Lafontaine, que um médico chamado James Braid sentiu-se tocado pelo fenômeno do sonambulismo. E daqui a pouquinho nós vamos falar dele. O negócio chegou em termos de influência até nos Estados Unidos. Diversos seguidores de Mesmer influenciaram muito no solo norte-americano. Tanto que existe até um verbo no inglês, to mesmerize, que vem justamente de Mesmer, que é aquele verbo que significa fascínio, né? O fundador da psicologia norte-americana, William James, ele era um indivíduo que seguia e tinha conhecimentos a respeito do chamado mesmerismo ou magnetismo. Voltando ao James Braid, lá na Inglaterra, no ano de 1840, quando ele viu as demonstrações feitas por Charles Lafontaine, ele achou aquilo lá o máximo. Braid havia se formado médico na Universidade de Edimburgo e exerceu a sua carreira em Manchester, lá na Inglaterra. E ele resolveu fazer experiências por conta própria. E, através disso, ele criou uma técnica que prescindia de toda aquela terminologia que Mesmer havia utilizado. Nada de magnetismo, fluido animal, magnetismo animal, nada disso. Aquele estado de transe nada mais era, segundo Braid, do que uma disposição diferente do sistema nervoso central, do cérebro. E ele chamou aquele estado que o Marquês de Puységur havia descoberto como hipnose. Ali, a hipnose ganhou status acadêmico, porque começou a ser utilizado o mesmo fenômeno para as mesmas finalidades, só que usando uma terminologia médica. Não se falava em fluido animal, não se falava em energia saindo da mão dos outros, não. Se falava em um estado diferente do cérebro, que fazia com que a pessoa ficasse propícia a receber as chamadas sugestões. E com o tempo, a hipnose foi sendo amplamente utilizada no tratamento das psicopatologias. O indivíduo que fez muito isso foi um médico, Jean-Martin Charcot. Médico, neurologista, do Hospital La Salpêtrière, lá em Paris, que tratava de indivíduos portadores de transtornos mentais, de distúrbios mentais, especialmente no campo da histeria. Foi através de um conhecido dele, também médico, Charles Richer, que Charcot conheceu a hipnose e ele começou a utilizar a hipnose no tratamento das doenças mentais. Ele teve vários discípulos famosos. Um deles é aquele sujeito ali, ó. Conhece? Freud. O pai da psicanálise foi aluno de Charcot. E com certeza muitas das coisas que Charcot fazia nas suas demonstrações de cura das pessoas com processos de transtornos mentais, utilizando-se da hipnose, muita coisa influenciou Freud a, no futuro, criar aquilo que nós chamamos hoje como psicanálise. E olha só como que uma coisa vai se encadeando a outra. Nós começamos lá com Mesmer no século XVIII, com a ideia de magnetismo animal, e estamos aqui falando de Freud. Ali nós temos, do lado esquerdo, James Braid, e aqui Charcot, o chamado César da Salpêtrière. César porque ele tinha, sabe, um comportamento autoritário, bruto, quase que arrogante. Daí o apelido de César da Salpêtrière. Mas muitos indivíduos foram formados e muitas doenças ali foram descobertas. Já ouviram falar da síndrome de Tourette? Em homenagem, ele que descobriu e deu o nome em homenagem a um estudante, discípulo dele, Tourette. Mal de Parkinson, todo mundo já ouviu falar.
também ali passou pelas mãos dele, em homenagem a um discípulo dele, a um estudante dele, cujo sobrenome era Parkinson. Então, como houve de descobertas ali, muitas descobertas naquele tempo, naquele período. Bom, fechando aqui a ideia da contribuição de Mesmer. Hoje, se você falar em termos científicos, Mesmer, os cientistas, os pesquisadores, os teorizadores vão falar assim, misticismo, bobagem, ele curava por sugestão. Até certo ponto é verdade. Nós temos certeza do quanto que a sugestão cura. O quanto que o efeito placebo cura. Efeito placebo cura? Na psicologia, na psiquiatria? Não só isso não, gente. Vocês sabiam que 50% do efeito de um analgésico que a gente toma é placebo? 50%. Vocês sabiam que 50% a 60% do efeito de um medicamento antidepressivo é efeito placebo? É o indivíduo acreditando firmemente que ele vai ser curado, ele se cura. Então havia alguma coisa de sugestão nas curas de Mesmer? Claro. Fechava as cortinas, borrifava sais de ferro, aparecia com uma túnica esvoaçante púrpura, com um bastão de ferro tocando as pessoas. Aqueles indivíduos mais impressionáveis sentiu que ali tinha uma coisa esquisita, né? Um estéreo, e ali eram curados. Só que não era só isso. Mesmer também era portador de uma ação magnética, de um fluido que dele emanava. Não tenhamos dúvida a respeito disso, que é o mesmo fluido que nós utilizamos aqui nas câmaras de passe. Pomada do vovô Pedro, quem conhece? Sabe quem foi o espírito que ditou a fórmula da pomada do vovô Pedro? A João Nunes Maia, médium. Quando João Nunes Maia estava vou usar o termo que era usado na época, num leprosário, autografando livros espíritas, e de repente ele vê, chegando um cortejo de espíritos e um mais iluminado, fala para ele o seguinte, vou ditar para você uma fórmula, para poder acalmar as feridas dos nossos irmãos que estão com hanseníase. E ditou a fórmula da pomada do vovô Pedro. Quem era o espírito? Franz Anton Mesmer, o próprio, que fez esse tipo de coisa. Então, foi um indivíduo com uma grande contribuição. Mesmo porque foi um dos primeiros que abordou racionalmente a medicina. Foi um dos indivíduos que abriu caminhos para a análise da mente. Chegamos até Freud, nós vimos aqui, né? E ele redescobriu alguma coisa que os egípcios, os hindus, e os chineses, e os atlantes já usavam. A energia vital, o fluido vital. Até aqui. Perguntas? Fala. Daniel, presta atenção. Toda essa parte histórica, mas fazer nos 4 cantos do mundo, até mesmo, vamos dizer, na África, o magnetismo, essa questão da cura, ela está até nas religiões afro. Claro. Em qualquer religião. Não só aquelas de matriz africana, mas em qualquer outra. O padre, quando abençoa os seus fiéis fazendo isso, o que ele está fazendo? Se não executando uma ação de dar um passe coletivo, que é praticamente a mesma coisa que a gente faz aqui no ambiente espírita. Só que lá a bênção tem um outro nome, a bênção. Não se fala lá em passe coletivo nem em energia vital. Mas, no fundo, é o mesmo movimento, é a mesma coisa, só que com uma outra terminologia, com outros nomes, o mesmo processo, e funciona do mesmo jeito. Ok? Bom, atualmente, como é que está essa questão aí de fluidos, de passe, de energias, tal? Boa parte dos cientistas, obviamente, rejeita. Rejeita a existência de uma energia que passa de uma pessoa para outra. No entanto, aqueles cientistas que se debruçaram sem preconceitos
para analisar o fenômeno, como inúmeros outros, chegaram à conclusão que algo realmente existe. Podemos citar, não especificamente no campo aqui dos passes, mas no campo das materializações de espíritos. Por exemplo, Charles Richer, que foi um dos alunos de Charcot, o indivíduo fundador da chamada metapsíquica, uma área do conhecimento destinada a analisar os fenômenos psíquicos. Ele estudou amplamente a questão da materialização de espíritos, junto com Gabriel Delany, espírita. Nós temos ali o William Crookes, ganhador do prêmio Nobel, que inventou o chamado tubo de raios catódicos, que culminou inclusive com a descoberta, com a invenção da televisão. Ele, espírita, utilizando do seu conhecimento, analisando as materializações do espírito, Kate King chegou à verdade de que o negócio era real. Então, quando o cientista portador de boa vontade se debruça sem preconceitos para analisar os fenômenos espirituais, ele chega à verdade. Por que boa parte rejeita? Porque boa parte fala o seguinte: isso é misticismo, coisa de gente ignorante, não vou perder meu tempo com isso. E é assim que, infelizmente, muitos dotados de uma posição preconceituosa na área científica agem. Mas, felizmente, outros não. Um deles, esse norte-americano aqui, ó, Harold Saxton Burr. Entre os anos 20 e 30, ele estabeleceu amplos estudos acerca da chamada bioenergia. Ele era professor de neuroanatomia e eletrodinâmica biológica. Fraco ele, hein? Na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. Toda a sua inclinação científica era para trabalhos relacionados aos campos eletrodinâmicos nos seres vivos. E ele chegou a conclusões interessantíssimas, como, por exemplo, deve haver um campo energético que orienta a formação do feto no útero materno. Porque não é possível que, de repente, um punhado de células que estão ali, oriundas da união espermatozoide e óvulo, de repente se diferencie formando o sistema nervoso, a pele, outro tanto se diferencie formando o sistema muscular, outro tanto se diferencie formando o aparelho digestivo. O que coordena tudo isso? O que concatena tudo isso? Ele chegou à conclusão da existência de uma energia que no Espiritismo conhecemos como sendo o corpo espiritual, que orienta a embriogênese. Ele também já concebia desde aquela época a invenção de algum aparelho que pudesse detectar a doença antes dela chegar no corpo físico. Nossa, que coisa legal, né? Quando isso vai ser inventado? Quando não? Já foi. Todo mundo aqui já ouviu falar da fotografia Kirlian, né? A chamada fotografia da aura. O que a fotografia Kirlian faz? Ela fotografa o status energético da pessoa, ou dos animais, ou dos vegetais, nos dando ali um verdadeiro perfil energético do indivíduo. Não vou falar da Kirlian hoje, não. Kirlian eu vou falar na próxima sexta-feira ou na seguinte, com um pouco mais de detalhes. Com fotos interessantíssimas que, por exemplo, coloca ali, num campo, o indivíduo antes de tomar um passe, e como estão as suas energias, e depois de tomar o passe, como ficam as suas energias. Então, esse aparelho de detectar a doença antes dela descer para o corpo físico já existe. Vocês sabiam que lá na Rússia, o equivalente ao Ministério da Saúde nosso, lá, utiliza-se da energia do aparelho Kirlian para diagnóstico e acompanhamento de tratamento de doença? Já existe isso. Lá é feito isso. Claro que eles não têm aquela ideia de energia perispiritual e tudo mais. Eles falam que é uma energia sutil que emana no corpo físico. Mas nós sabemos bem o que é. E um dia eles vão chegar a essa conclusão. Assim como muitos já chegaram. Citei o Saxton Burr. Inúmeros outros surgiram. Tá? Pulei eles. Uma coisa que eu achei muito interessante. Esse aparelho.
chamado SQUID. O aparelho SQUID é uma sigla para dispositivo supercondutor de interferência quântica. Chique, né? Foi inventado ali por volta da década de 60, né? Década de 70. Traduzindo, é um magnetômetro. Ele detecta campos magnéticos oriundos dos seres vivos. Em 63, esse aparelho foi utilizado para detectar o campo biomagnético projetado do coração. Em 72, o campo biomagnético projetado da cabeça. Eu não vou falar muito disso hoje, não. Quando eu falar dos chakras, estiver falando do chakra cardíaco, eu vou falar um pouco mais. Mas vai aí uma palhinha. Esse aparelho detectou que o campo biomagnético originado do coração é 5.000 vezes maior do que o campo biomagnético originado do cérebro. Que a atividade elétrica do coração é de 5 a 6 vezes maior do que no cérebro. E mais, que esse campo biomagnético oriundo do coração pode ser detectado a até 3 metros de distância da pessoa. Querem mais? Esse campo, ele pode ser harmônico ou desarmônico de acordo com o nível de pensamento e sentimento da pessoa. Mas peraí, detectado por aparelho? Já faz 50 anos isso. Quem é que sabia disso? Eu não sabia também. Soube agora há pouco. Olha só. Quer dizer, eles descobriram, todos nós sabemos que o nosso coração tem redes de neurônio. 60 a 65% ali de neurônios no coração. Os cientistas descobriram, e isso é descoberta recente, que esses neurônios, que funcionam quase que como um mini cérebro do coração, estão conectados com o nosso sistema límbico, responsável pelos sentimentos, né? E pelo córtex frontal, responsável pelos pensamentos. Então, de acordo com aquilo que nós sentimos e pensamos, o campo biomagnético oriundo do coração pode ser harmônico e desarmônico. Quer saber mais? Queremos. Energia eletromagnética leva informação. Quando você abre teu celular e vai acessar a internet via Wi-Fi ou 4G, o teu celular está captando energia eletromagnética, que é convertida em luz, som e imagem pelo teu celular. Verdade? Verdade. Não existe um campo eletromagnético que emana do coração? Que vai a 3 metros de distância dele? Ele transmite informação. Então, o meu campo bioelétrico, biomagnético do meu coração está aqui afetando o campo biomagnético da Eliana que está sentada aqui. Nossa, uma explicação científica do que, por exemplo, quando eu chego perto de uma pessoa eu me sinto tão bem, perto da outra eu me sinto tão mal? Aquilo que o Espiritismo já falava, há 160 anos, esse aparelho está mostrando para a gente. Na década de 80, John Zimmerman, utilizando o SQUID, detectou um aumento grande do campo magnético ao redor das mãos de um praticante de Reiki. E mais, esse aparelho detectou que a frequência eletromagnética oriunda das mãos do praticante de Reiki é igualzinho ao campo magnético da Terra. Vibra na mesma frequência. E mais, até arrepio aqui. Estão vendo o campo biomagnético ali? Volta um pouquinho para mim. Eles descobriram que o campo biomagnético emanado do coração tem o mesmo formato do campo magnético da Terra. Mesmo formato do campo magnético do Sol. Está tudo dentro da mecânica quântica. E a gente vê aquilo que Hermes Trismegisto já falava. Tudo que está em cima é igual a tudo que está embaixo. Bonito demais. Vocês não acham? Olha só como que a ciência, o cara que inventou esse aparelho, nunca ouviu falar do Espiritismo. O John Zimmerman sequer sabia o que era Allan Kardec. No entanto, as pesquisas científicas vêm comprovando paulatinamente aquilo que o Espiritismo já nos fala há quanto tempo, aquilo que doutrinas
herméticas já nos falavam há milênios. Só que graças a Deus hoje, você não precisa entrar num curso de iniciação, né, para saber dessas coisas. Hoje a internet já mostra para a gente. O conhecimento está disseminado, né? Os experimentos científicos com o reiki são muito divulgados por aí. Por que será que eles escolheram o reiki? Porque o reiki não está ligado a nenhum segmento religioso. Eles poderiam, por exemplo, estudar o passe, os cientistas brasileiros, né? Mas o passe está vinculado ao espiritismo, à umbanda, né? Eles querem desvincular a questão religiosa do negócio, para fazer uma análise mais, sem ter tanta influência sentimental, vamos dizer assim, né? Imparcial. Se você entrar em sites de busca especializados, de trabalhos científicos, PubMed, Nabireme, e digitar lá reiki, ou digitar lá ação terapêutica, você vai ver milhares de trabalhos. Milhares. Tá? O reiki, como tratamento, faltou um A lá, complementar para várias doenças. Exemplos ali mínimos. Morse, em 2011, utilização do reiki para tratar pacientes com neutropenia severa. Diminuição da quantidade de células brancas do sangue. Ele encontrou significância estatística. 2010, Friedman, utilização do reiki no restabelecimento de pacientes infartados. 2005, Latorre, utilização do reiki como adjuvante de tratamento psicoterápico. E o que o reiki é? Transmissão de energias, biomagnetismo, é a mesma coisa que a gente faz na Câmara do Passe aqui. Aqui no Brasil, só para encerrar, nós temos uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, defendidas pelo Ricardo Monesi, na USP, na Universidade de São Paulo. Em 2003, a dissertação de mestrado dele foi sobre a utilização do reiki em camundongos que haviam sido modificados ali para desenvolver câncer. Está disponível a dissertação de mestrado dele na internet, dá para você baixar e ler. Ele viu uma diferença bastante significativa num grupo que não recebia o reiki, que é aquele grupo do lado de lá, que está com uma luva, né? Meio que simulando ali um placebo, daquele grupo que era tratado com reiki. Olha lá, o sujeito dando passe em camundongo. Ele descobriu que houve diferença significativa de um grupo para o outro. Ué, então funciona? É. Em 2013, ele fez a sua tese de doutorado, também dá para você baixar na internet. Efeitos do reiki sobre o idoso, não é idoso não, né? O idoso com estresse. Encontrando diferenças significativas também. Análise estatística, P menos que 0,01, sabe, tudo aquilo, toda aquela linguagem que a estatística traz, ele utilizou aqui. E não só ele, mas inúmeros cientistas. Estão vendo? Nós começamos lá na Atlântida. Olha onde que a gente está. E estamos falando da mesma coisa. Com outra linguagem, outra terminologia. Beleza? Para a gente é só a ponta do iceberg. Nas próximas sextas-feiras, a gente vai continuar. Vamos falar a respeito de espiritismo e fluidos. Vamos falar a respeito de chakras, duplo etérico, perispírito. Vamos falar do passe propriamente dito, no que diz respeito às técnicas e suas utilizações. Certinho? Todos esses slides eu vou deixar para vocês disponíveis aqui e no site do centro. Depois vocês podem baixar à vontade e utilizarem da maneira que bem entenderem. Aliás, eu estava fazendo pesquisa para poder modificar, porque esse mesmo curso a gente dá faz tempo, né? Qual não foi a minha surpresa quando eu encontrei um tanto de slide meu na internet? Digitei o Google lá, né? Passe e tal. Falei, parece que eu conheço isso. Eu conheço mesmo, a gente tinha feito aqui. Estava lá na internet. Só que esse aqui vai ser o atualizado, tá? Vai estar aqui no computador e a gente vai disponibilizar também lá no site do centro. Beleza? Quanto? Uma prece de agradecimento a Deus. Nada mais do que isso. Beleza, gente? Só para encerrar. Dúvidas? Observações? Comentários? Fala. O trabalho que eu geral agora é um trabalho com plantas. E tem essa mesma relação. A planta ela libera uma energia
E demonstra que ela está tendo algum problema. Olha só que maravilha. Quantificação energética das plantas. Uma outra coisa, já ouviram falar do chamado... Tem um vídeo na internet, no YouTube você acessa. O poder da água. As pesquisas de um cientista japonês a respeito da água. A influência dos bons pensamentos, dos bons sentimentos na formação das moléculas de água, na organização, aliás, delas. Busquem no YouTube. Né? Masaru Emoto, bem lembrado, é o nome do pesquisador japonês. Chama-se O Poder da Água. Assistam lá. Depois vocês me falam. Interessantíssimo. Vamos encerrar por hoje?